Fala rapaziada, meu nome é Jota, seja bem-vindo ao meu canal. É o primeiro vídeo que eu tô fazendo aqui do meu canal, falando sobre futebol europeu, falando sobre seleção brasileira, futebol brasileiro. Então, se você quiser acompanhar um conteúdo de qualidade sobre o esporte mais amado do Brasil aí, não esquece de se inscrever no canal, não esquece de deixar o like para me incentivar e me ajudar aí a trazer mais conteúdos relacionado a futebol. Então é isso, vamos falar um pouco nesse primeiro vídeo sobre a primeira convocação de 2025 aí do Dorival, os jogos contra a Argentina e Colômbia, jogos importantíssimos para a seleção brasileira, já que a gente vem mal nas eliminatórias, não é a eliminatória que o Brasil está acostumado a fazer, e o Dorival está sendo bastante criticado até, e o Dorival tá ali na forca, né? Se der ruim, ele vai ser demitido, não vai ter jeito. Ele tentou fazer uma convocação aí para tentar melhorar a barra dele aí na seleção brasileira. Vamos falar nome por nome, que eu discordo, que eu concordo. Então vamos nessa. Primeiramente, vamos falar sobre os goleiros que a seleção convocou. A seleção convocou Alisson, Bento e Ederson. O Alisson e o Ederson, para mim, é indiscutível a convocação deles, já que são titulares de um dos melhores times da Europa, né? O Alisson é titular do Liverpool, que é o melhor time da Europa, na minha visão, no momento. E o Ederson é titular do Manchester City, que vem em baixa, sim, mas é um time que há muitos anos aí tá brigando por títulos importantes e é um dos principais goleiros do mundo também. Já o Bento é aquela discussão, né? O Bento é um jogador, é um goleiro que saiu do Atlético Paranaense bem demais, foi revelado no Atlético Paranaense, foi para a Arábia Saudita no Al Nassr, joga junto com o Cristiano Ronaldo. Eu acompanho um pouco do futebol do Bento, até porque eu gosto muito de ver o Cristiano Ronaldo jogar, então eu acompanho os jogos do Al Nassr. Hoje, por exemplo, né, que eu tô gravando esse vídeo na sexta-feira, eu vou postar no sábado, mas teve jogo do Al Nassr, o Bento estava em campo. Então, eu acompanho um pouco. É um bom goleiro e eu também não vou ficar aqui discutindo sobre o terceiro goleiro da seleção, até porque eu acho que ele nem vai jogar. Mas eu acho que tem outros goleiros aí que talvez mereciam uma convocação também, mas também não desconsidero a convocação do Bento, não. Acho que o Hugo Souza teve um momento bom na temporada, mas vem de algumas falhas, tanto no Paulista quanto na Pré-Libertadores, que para mim é um dos gols que eles tomaram aí pro Barcelona de Guayaquil foi falha do Hugo Souza. Então acho que o Bento é um bom nome, sim. É um terceiro goleiro, então provavelmente nem vai ser utilizado, mas é, tanto ele quanto o Hugo também, que muitas pessoas falavam, mereciam, mas acabou sendo o Bento aí por escolha do Dorival. Não discordo nem concordo aí, só é o Bento, né? Vai ficar lá treinando, é aquilo que a gente já sabe. Seleção brasileira é isso, ainda mais terceiro goleiro. Não vai jogar, né? Nem o segundo vai jogar, imagina o terceiro. Aí vamos para os defensores. O Dorival fez o seguinte: convocou o Danilo, mas o Danilo ele foi convocado como zagueiro, tá? Ele provavelmente vai jogar como zagueiro aí na seleção brasileira também, igual ele tá jogando no Flamengo. Eu sou flamenguista e eu tô gostando muito das atuações do Danilo no Flamengo. Ele que vinha em baixa, né, tanto na seleção brasileira quanto na Juventus, mas eu acho que recuperou confiança, recuperou o bom futebol. É, Se fosse algum tempo atrás, eu seria um pouco hater da convocação do Danilo, até porque eu acho que ele de lateral não rende mais e não rendeu realmente na seleção brasileira, até porque foi contratado pelo Flamengo e já foi avisado na entrevista coletiva que ele iria jogar de zagueiro. Então acho que como zagueiro é um bom reserva para a seleção brasileira. Como lateral para mim não dá, se for essa visão do Dorival para jogar ele como lateral direito, para mim não existe essa possibilidade, até porque eu acho que tem outro lateral direito que também foi convocado que possa e tem mais qualidade que ele na lateral hoje em dia, tá? Só lembrando, não é comparando o Danilo com o lateral que eu vou falar, que você já sabe até quem é, que é o Wesley, né? Mas o Danilo tem qualidade, tem muito mais tempo de carreira, mas hoje em dia o Wesley tá muito melhor, então eu acredito que ele não vai usar o Danilo aí na lateral direita. Aí o Gabriel Magalhães, para mim é discutível o nome dele. O Gabriel Magalhães é muito bom jogador. Top 3 melhores zagueiros da Premier League com sobras, eu acredito. Se não foi o top 2 aí que divide junto com a sua própria dupla de zaga do Arsenal, né, que é o Saliba e o Van Dijk aí, para mim são os três melhores zagueiros da Premier League. E o Gabriel Magalhães foi convocado merecidíssimo, certíssimo a convocação do Dorival. Eu acredito que ele vai ser titular, por sinal. Guilherme Arana é um jogador que é um lateral esquerdo aí, para quem não sabe, joga no Atlético Mineiro.
vem jogando bem há muitos anos, tanto no Galo quanto no Corinthians, que foi aonde ele realmente apareceu. Mas na seleção eu não sou muito fã do Guilherme Arana, não. E eu acredito que ninguém seja, até porque ele nunca fez uma apresentação na seleção brasileira que, pô, deixasse todo mundo, pô, o Guilherme Arana jogou muito. Mas é um jogador que, tipo assim, é muito por falta de opção mesmo, eu acredito. Acredito que se tivesse outros laterais esquerdos melhores, ele nem estaria sendo pensado. Até porque a gente sempre foi acostumado a ter laterais muito bons, né? Na seleção brasileira, Marcelo, Daniel Alves, que foram mais recentes, mas teve Cafu, Roberto Carlos. Então, ver as laterais da seleção hoje em dia é um pouco preocupante, né? Mas o Guilherme Arana eu acho que é uma das melhores opções. Tinha o Caio Henrique também, mas ele vem baixo no Mônaco, vem sendo reserva até, se eu não me engano. E o Mônaco também não disputa nada, só o campeonato francês ali. Então acredito que é realmente complicado. É realmente complicada a situação da lateral esquerda do Brasil. Acredito que o Guilherme Arana seja o nome mais forte aí para ser o titular da seleção. O Léo Ortiz, né? Eu, como flamenguista, sou muito fã dele, muito fã. Acho um zagueiro muito técnico, muito versátil, sabe jogar de volante também. Um cara muito. Tem uma saída de bola como poucos. Tem uma jogada aérea também muito boa. Então, acho que o Léo Ortiz é o melhor zagueiro da atualidade aí no futebol brasileiro. Eu acredito que ele merecia ser sim convocado. Provavelmente não vai ser titular, porque para mim a, a dupla de zaga vai ser Marquinhos e Magalhães. Mas também o Léo Ortiz merecia muito estar na convocação, mesmo sendo para ficar aí na reserva. O Murilo do Nottingham Forest é outro também que merece muito, muito bom zagueiro. Ele, para quem não sabe, é um zagueiro que foi revelado no Corinthians, está há um tempo no Nottingham Forest aí. O Nottingham Forest que vem fazendo uma boa temporada, uma ótima temporada por sinal na Premier League, está em quarto ou quinto colocado. Não é um time rodeado de estrelas, não tem ninguém que você fala, pô, esse cara é muito craque, mas é um time muito bem treinado e tudo começa pela sua zaga aí com o Murilo, o goleiro do Nottingham Forest também tá agarrando muito. E eu acho que a zaga do Nottingham Forest está muito bem, muito por causa do Murilo. Então eu acredito que o Murilo merecia sim ser convocado e foi convocado por mérito total, 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 realmente. E eu acho que até pode brigar por vaga para ser titular, tá? Aí vamos de Wanderson. Wanderson, lateral direito do Mônaco. O Mônaco que sim, tem dois laterais, tanto o esquerdo quanto o lateral direito, que são brasileiros aí, o Wanderson e o Caio Henrique. Ao contrário do Caio Henrique, o Wanderson tá bem, tá sendo titular do Mônaco, inclusive. Então, acredito que realmente, até por falta de opção também, junto com o Guilherme Arana, eu acho que as laterais têm muito disso hoje em dia na seleção. Acho que por falta de opção, o Wanderson é um dos nomes mais vistos, mas eu acredito que ele não vai ser titular, até porque tem outro lateral direito que foi convocado aí, que merecia ser convocado realmente, e como flamenguista eu fico muito feliz que eu sou muito fã dele. Já fui muito criticado, eu já critiquei, inclusive, mas pô, o cara tá jogando muito e o Wesley foi convocado para alegria de todo torcedor flamenguista aí, e ele é muito craque. Ele tá se mostrando ser muito craque, no caso, né? Ele evoluiu muito, tanto na parte mental, quanto na parte física, quanto na parte tática, quanto, pô, ele evoluiu em tudo, literalmente. Eu acredito que ele merecia muito essa convocação. E eu vi vários canais aí falando muito bem dele também. O Renato Vicente, que faz live aí, pra quem não conhece, o Josão aí, que falou sobre a convocação aí da seleção brasileira também, que falaram muito bem deles. São vascaínos, então se vocês quiserem lá ver o vídeo deles também comentando sobre a convocação, só para não dizer que eu sou clubista também, que eu tô falando que o Wesley é craque, mas eles falaram também, então vão lá ver o vídeo dos caras, que os caras são vascaínos e falaram na maior boa vontade que o Wesley sim, bom jogador e merece estar na seleção. E a seleção, gente, não é time, não é eu sou Flamengo, eu quero que só os jogadores do Flamengo sejam convocados. Não, eu quero que os melhores sejam convocados, que eu quero que o meu país ganhe. Eu quero que o Brasil chegue contra a Colômbia e contra a Argentina e mete uma goleada nos dois. Talvez isso não vai acontecer muito pela face do Brasil, mas eu quero muito que isso aconteça. Eu quero os melhores na minha seleção. Então vocês têm que entender isso, não é nem por clubismo. A gente quer os melhores. E os melhores hoje em dia, com todo o respeito do mundo, no futebol brasileiro estão no Flamengo, né? Não tem um time que tenha tantos jogadores de tanta qualidade assim igual o Flamengo no Brasil. E isso é óbvio, não tem como discordar disso, porque isso é um fato. Então, eu quero ter os melhores na minha seleção, independente. Por exemplo, o Léo Jardim, para mim, era um ótimo goleiro na temporada passada. Ele foi convocado e eu
sempre falei que ele era sim para ser convocado, porque eu quero os melhores aqui. Então não tô falando do Danilo, não tô falando do Wesley só porque eu sou clubista, do Léo Ortiz, só porque eu sou clubista. Não, porque eu quero os melhores na minha seleção. Então é mais ou menos isso. Fui me defender aqui pro povo já no primeiro vídeo do canal já não começar a me chamar de clubista. Aí vamos pros meio-campistas aí, até gaguejei. Mas aqui vai ser o primeiro nome que eu vou discordar. Discordar é muito forte, mas eu acho que teria outro para convocar no lugar dele, que é o André. Vocês estão vendo aí a convocação na tela, que é o André. E eu acho que no time dele realmente, no time dele mesmo, tem outro volante, outro brasileiro que tá jogando mais bola que ele, tá fazendo uma temporada melhor que ele e ficou fora da convocação, que é o João Gomes. Não sei por qual motivo, mas ficou fora e eu acho que eu convocaria ele no lugar do André com facilidade. Não tem nem muita explicação não, é isso. Eu acho que o João Gomes tinha que estar dentro e o André fora, até porque eles jogam no mesmo time e o João Gomes está fazendo uma temporada melhor que a dele. Não sei qual foi o critério do Dorival, mas vai entender também, né? O João Gomes estava sendo convocado em todas as convocações, inclusive jogando titular várias vezes, mas não foi convocado nessa aí. Não entendi nada, inclusive. Mas fazer o que, né? Agora vamos para Bruno Guimarães, um dos melhores volantes da Premier League, não tem como ficar de fora. É um jogador muito, muito bom, que tem muita chegada ao ataque, tem muito. Ele é capitão do time do Newcastle, inclusive, mesmo sendo um brasileiro, é capitão de um time da Europa. Então acredito que ele mereça sim essa convocação. Vamos pro próximo nome aqui, que é o Gerson, para mim, sem sombra de dúvidas, um dos melhores meio-campistas atuando no futebol brasileiro. E foi titular na última data FIFA e foi o melhor jogador da última data FIFA, um dos melhores, ou o melhor jogador da última data FIFA. Acredito que o melhor jogador da data FIFA pelo Brasil. O Brasil não estava muito bem, mas o Gerson se destacou mesmo assim. Então tinha que estar na convocação e provavelmente vai ser titular. O Joelinton aí é outro nome que me agrada muito. Ele tem uma parte física muito, muito presente mesmo. Ele tem muita qualidade, joga no Newcastle também, faz dupla de volantes com o Bruno Guimarães. E eu acho que é um nome que também está fazendo uma boa temporada pelo Newcastle e é um nome que deveria estar na convocação também. Agora vem um nome que a gente não esperava ver como meio-campo. A gente não esperava, não. Eu já esperava, até porque eu acompanho a Premier League e tô vendo que o Matheus Cunha está sendo, nessa temporada, um jogador é, bem mais meio-campo do que atacante em si. Ele é um atacante de ofício, sempre jogou como atacante, mas nessa temporada no Wolverhampton, o Matheus Cunha tá jogando de 10 ali, né? Ele usa a camisa 10 no Wolverhampton, mas ele tá jogando como se fosse um camisa 10 realmente. Um cara que joga no meio-campo mais próximo ao ataque ali e vem jogando muito bem. E eu acredito que ele tem a qualidade sim para estar na seleção. Provavelmente não vai ser titular, porque o próximo nome, na minha visão, tem que ser titular, independente. Mas o Matheus Cunha aí foi convocado como meio-campista e uma convocação justa pela temporada que ele está fazendo. Próximo nome aí é um dos nomes mais falados, mais midiáticos aí, logicamente, que é o Neymar. Neymar que voltou para o Brasil agora, voltou para o Santos, está sendo titular em praticamente todos os jogos e está jogando muito bem. Para mim não tem discussão, ele tem que estar na seleção brasileira. Muitas pessoas vão falar que o Neymar não está com a parte física totalmente 100% e eu concordo, mas eu não tenho como falar que eu deixaria de convocar o Neymar. Se eu tivesse no lugar do Dorival, eu também convocaria o Neymar. Sem sombra de dúvidas, eu acredito que ele vai ser até titular da seleção. E se não for titular, vai entrar ali, vai jogar 45 minutos, vai jogar um tempo, vai ficar outro fora. Até porque contra a Argentina e Colômbia, então são jogos de muito peso, né? Que vão exercer muito da parte física do jogador. Que a do Neymar não tá 100%, mas é um jogador de muita qualidade, o de maior qualidade aí da seleção brasileira, então não tem como ficar de fora. Os atacantes, vamos falar dos atacantes aí pra acabar, né? Vamos falar dos nomes que já são figurinhas carimbadas primeiro, né? Que é o Rafinha, o Savinho, o Rodrigo, o Vinícius Júnior. O Rafinha, o Rodrigo e o Vinícius Júnior, pra mim, estão nos top 5 melhores jogadores do mundo na atualidade, então não tem discussão nenhuma. O Savinho tá jogando no Manchester City, que é um time que vem em baixa, mas o Savinho já tá bem há muito tempo, desde que jogava pelo Girona na temporada passada. Então eu acredito que são 4 jogadores que deveriam estar na convocação, logicamente. Rafinha é o melhor jogador do mundo atualmente, na minha visão, junto com o Salah e com o Rodrigo. E o Vinícius Júnior foi o melhor jogador do mundo na temporada passada, todo mundo sabe disso, mesmo o Rodrigo ganhando a bola de ouro, mas ele foi o melhor jogador do mundo. E tá jogando muito bem nessa temporada também.
Já os próximos dois nomes aí, o Estevão, que é um moleque de 17 anos, todo mundo conhece, para mim, merecidíssima convocação. É um dos futuros da nossa seleção aí. E eu acho que merecia ser convocado sim. E o João Pedro, aí vamos falar da posição, né, mais procurada pela seleção brasileira, que é um 9, né? Que é um atacante, um fazedor de gol aí. E eu acredito que o João Pedro não seja esse cara. Mas vamos colocar pontos aqui. O Brasil tem vários atacantes aí que ou estão em má fase ou estão lesionados. Vamos lá. Gabriel Jesus, Richarlison e Pedro, que para mim são os três nomes principais aí que, se tivessem em condições boas, eles estariam na frente do João Pedro, tanto do Yuri Alberto aí que o pessoal tava falando. Então acho que esses três nomes que estão machucados seriam muito mais vistos do que o próprio João Pedro aí que foi convocado agora. Para mim, o titular da seleção como 9 seria o Pedro, se ele tivesse bem, mas o Gabriel Jesus poderia ser, o Richarlison poderia ser, só que os três estão machucados, então não tem muita opção para ataque. Aí vão falar do Endrick. E para mim, sim, o Endrick teria que ser convocado pela seleção brasileira. Eu não sei o que o Dorival tá achando, eu não sei o que ele tá vendo. Eu acompanho, eu gosto muito do Real Madrid, eu gosto muito de assistir os jogos do Real Madrid e eu vejo que o Carlo Ancelotti tá colocando ele muito no final do jogo e realmente isso atrapalha muito. Mas, pô, convocar o João Pedro no lugar dele, pô, será que o João Pedro tem mais qualidade que o Endrick? Tipo assim, eu sei que não, mas é uma pergunta pra vocês mesmo. Será? Vocês vê o João Pedro tendo mais qualidade que o Endrick, mesmo o Endrick sendo reserva do Real Madrid? Não é de qualquer time, é do Real Madrid. O João Pedro joga no Brighton. O Endrick é reserva do Real Madrid, que eu tenho um ataque de Vinícius Júnior, Rodrigo e Mbappé. Não tem como comparar. O Endrick é muito mais jogador, é muito mais 9, é muito, muito, muito mais promissor e com certeza vai estar muito mais nas convocações futuras do que o próprio João Pedro. Então acho que o Endrick deveria estar e provavelmente poderia ser até titular da seleção. Não entendo o que o Dorival tem contra ele, realmente não entendo, mas ele não foi convocado, não, então teve explicação. Não sei o porquê, mas eu acredito que ele seria sim o 9 da seleção, enquanto o Pedro não estiver em boa fase aí, né? E eu acredito que ele seja até melhor que o Pedro, tá? Eu acho que o Endrick vai se tornar bem maior que o Pedro, porque ele é muito craque, mas o Pedro tá mais pronto, no caso, né? Tem mais experiência e tal, então se tivesse ali o Endrick e o Pedro, hoje em dia eu escalaria o Pedro pra ser o 9 da seleção. Mas o Endrick é muito craque, provavelmente vai ultrapassar o Pedro de longe, tá? Porque ele tá jogando no Real Madrid. Pô, o cara foi vendido pro Real Madrid por uma fortuna. Então eu acredito que ele vai ultrapassar, pô, com facilidade. Mas não entendi realmente por que o Dorival deixou ele de fora, se é uma das nossas esperanças pro futuro da seleção, realmente. Então é isso, rapaziada. Falei de todos os nomes da seleção, o que eu concordo, o que eu discordo. Então deixem nos comentários, lembrando, vocês não são obrigados a concordar comigo. Então, vocês podem ter a opinião de vocês, deixem aí nos comentários a opinião de vocês. Se vocês quiserem colocar os nomes que vocês convocariam, os nomes que vocês deixariam de fora, vocês podem comentar. Não esqueça de se inscrever no canal para me ajudar e incentivar a trazer mais vídeos e deixar o like aí. Tamo junto demais. Valeu!